Vamos orar, falar com Deus. Pai, nós te louvamos por esse dia. Te louvamos porque estamos na tua casa. O melhor lugar para estar é na sua casa. Podemos desfrutar, Pai, de palavras proféticas que já foram liberadas neste lugar. Deus, nossos filhos, a nossa geração. Deus, seja um canal de bênção. E nós pedimos que teu Espírito Santo nos fale conosco nessa manhã. Que a tua palavra, que é viva, que separa alma e espírito, possa estar ministrando ao nosso coração nessa manhã. Tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Então, Espírito Santo, governe a leitura da palavra, a aplicação da palavra. Deus, o que falarmos seja guiado pelo teu Espírito Santo. Ao sairmos deste lugar, possamos estar, Deus, realmente meditando naquilo que o Senhor está falando conosco nessa manhã, nesse dia. E Deus, e na entrada para esse novo ano, possamos aplicar a tua palavra, porque a tua palavra gera fruto, bênção, milagres na nossa vida. Clamamos pela cobertura do teu sangue sobre este lugar e pedimos a tua bênção para ministrar segundo a tua vontade, o teu querer. Oramos e repreendemos todo o mal, toda ação do inimigo contra esse culto, contra nossas vidas, contra as famílias e declaramos o governo do teu Espírito sobre a nossa vida e o sangue de Jesus sobre este lugar. Em nome de Jesus, se você quer, diga amém. Estamos falando, uma série de mensagens sobre transformação pessoal. A importância de nós termos a nossa transformação, nosso coração sendo transformado, a nossa mente, tudo pela palavra de Deus, por aquilo que Deus nos ensinou, por aquilo que Ele deixou para nós, para que possamos realmente entender que a palavra de Deus, ela separa alma e espírito. O quanto nós precisamos estar sendo guiado pela palavra. E Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1 diz assim: então, o apóstolo João, tendo essa visão, escreveu o livro de Apocalipse, ele diz: então vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Quantos querem ser vencedor para provar disso? Diga amém. Você pode se assentar. Antes de ler o verso 8, eu quero fazer um anúncio, e já fiz nas outras ministrações. Jesus voltará amanhã. Você está pronto para isso? A Bíblia diz que esse dia vai chegar. Eu não posso afirmar que seja amanhã, mas se Jesus voltar amanhã, a gente está com a expectativa da virada do ano, mas talvez não aconteça a virada do ano, se Jesus voltar hoje, mas a gente sempre fala, a gente tem que trabalhar para Deus como Jesus voltar daqui a 100 anos, mas a gente precisa estar preparado como se Jesus voltasse hoje. Então, por isso, nós precisamos, quando eu leio esse texto, quanto nós precisamos dessa transformação pessoal, quanto nós precisamos ser transformados de glória em glória. Você crê nisso? Até ser dia perfeito. Então, Jesus voltará amanhã, e ele diz: de fora ficarão os covardes, os incrédulos, aqueles que não crê, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. De que lado você está? Olhando para esse texto, realmente nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. De entender que Jesus nasceu, nós falamos não
acreditamos que não seja no dia 25, mas celebramos o nascimento de Jesus. Quantos aqui celebraram o nascimento de Jesus? Mas o importante de tudo isso, qual é o propósito que Jesus nasceu? Né? Não apenas nasceu, veio a esse mundo, porque nós como pecadores, ele falou, eu vou para mudar, para transformar essa situação. Né? De todos estar condenado, mas através do sangue de Jesus, nós recebemos essa transformação para que um dia, né, como diz o texto, lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza e lá não haverá dor. Né? Quantas pessoas nós perdemos esse ano? Né? Choramos, né? Teve um membro da nossa igreja, uma família da nossa igreja que perdeu 8 pessoas em Santa Catarina por causa da enchente. Né? E às vezes a gente fica assim, Deus, tudo isso, né? Tantas coisas acontecendo, tantas situações acontecendo. Né? O que Deus está falando, como a gente deve se preparar para tudo isso. Né? E como nós podemos experimentar essa transformação pessoal. Cara, eu não quero estar no lugar dos assassinos, eu não quero estar no lugar dos idólatras, eu não quero estar no lugar dos mentirosos, eu não quero estar naquele lugar, né, onde as pessoas praticam imoralidade sexual, porque essas pessoas estão indo para o inferno. Né? Eu quero ser um agente de transformação. Eu não apenas quero ser transformado, eu quero me tornar um agente de transformação. Né? A importância de ver o quanto Deus está clamando para que uma igreja se desperte, acorde, né? E pregue o evangelho, anuncie a palavra, né? Sirva a um propósito maior que é o reino de Deus. Né? Então, nas mensagens anteriores nós falamos de 2 fundamentos importantíssimos para a nossa transformação pessoal. Primeira mensagem, se você não acompanhou, você não estava aqui, né? Tem alguns visitantes, nós temos o nosso canal no YouTube, Alcance Pinhais, você pode acessar a primeira mensagem, que falamos sobre, né, o poder da gratidão. O quanto nós precisamos agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mesmo às vezes diante de circunstâncias difíceis, nós sabemos que, né, as coisas não terminam aqui nessa terra. Você crê nisso? Né? Sabemos que Deus morreu, nós somos gratos por aquilo que Deus aconteceu. Né? Eu ainda sou mais grato ainda. Né? Convivi com a Viviane 10 dias, 14 dias, e ela com Covid, e eu não peguei Covid. Né? Então, nós vemos assim, falei, Deus, ela pegou, eu não, né? Mas Deus tem seus propósitos. Então, gratidão. Segundo, mensagem, um feedback. Né? A importância de você fazer um feedback. Temos de 3 a 4 áreas da nossa vida que podemos chamar de ponto cego. Muitas vezes não enxergamos atitudes erradas que precisa ser transformada na minha vida e na sua vida. Precisamos que alguém olhe para nós e fale, cara, você está errando nisso. Né? Muitas vezes precisamos sentar e pensa num final de ano, onde, né, tivemos aí o Natal, o final do ano, e fazer um feedback. Amor, o que eu preciso mudar para 2021? Né? Como você me vê? Como eu tenho sido como marido? Né? Como eu tenho sido como pastor, como líder nessa casa? Né? O que você tem enxergado que eu preciso melhorar? Isso é fantástico. Né? Ter um mentor na sua vida, ter uma mentoria, né, que te fale, cara, você precisa mudar nisso, você precisa cuidar com isso, você precisa... E também a pessoa fala, cara, você está indo muito bem nisso, não desista, continue, vá em frente. A importância de termos pessoas que falem na nossa vida. Uma das orações que eu falo sempre para Deus, Deus, como pastor, como marido, nunca me deixe andar sozinho. Eu preciso de pessoas que me auxiliem, que me ajudem, que me mostrem alguns erros. A Viviane, né, é uma mentora na minha vida. Muitas vezes ela fala, eu acho que eu não deveria ter feito isso, não deveria falar isso, né, ou desse jeito, né, cuidado com isso. É importante nós termos esse feedback. Né? Então, é muito importante você ouvir como você me vê. Né? Seu líder, seu pastor, como o senhor me vê? Né? E muitas vezes, cara, se você, como Jesus falou, Marta, Marta, né? Você só precisa cuidar de uma coisa. Às vezes é uma área da nossa vida que nós precisamos de uma ajuda, nós precisamos de um auxílio, nós precisamos de uma direção para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, nós falamos sobre o poder da gratidão, falamos sobre o feedback, de você ouvir uma pessoa falando sobre a sua vida. Né? É muito importante isso. E hoje eu quero falar do terceiro, né, fundamento essencial para o nosso crescimento pessoal. Precisamos aprender a controlar a nossa língua. Amém?
Vai pegar pesado, pastor? Não, de jeito nenhum. Né? A importância que nós precisamos, querido, é de cuidar da nossa língua. Controlar a nossa língua, a maneira como nós falamos, o que falamos. E o texto base para esse texto, tenho lido, né, o livro de Tiago. Vou pregar uma palavra sobre, né, o culto de ações de graça, sobre o que é ser sábio. Pergunte para o seu irmão, o que é ser sábio? Eu pergunto para você. Muitas vezes a gente ora, Deus me dá sabedoria, né? E a palavra de Deus, Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá liberadamente. Deus quer ter, né, uma prosperidade de sabedoria. Agora, amigão, o que é ser sábio? Né? Porque muitas vezes a gente ora assim, Deus, né, a gente até deseja, né, que você tenha um ano novo próspero. Né? Mas eu preciso de sabedoria para ter um ano próspero. Você crê nisso? Quantos querem ter um ano próspero? Quantos querem ter sabedoria? O que é ser sábio? Né? Eu vou ministrar essa palavra que Deus está falando muito ao meu coração. Já li o livro de Tiago agora no final do ano, mais de 20 vezes. Estou meditando, falando, né? O Espírito Santo falando comigo. E Tiago capítulo 1, 19 diz assim, sabeis estas coisas. Vocês precisam saber disso. Né? Tiago está falando a necessidade de você saber essas coisas. Ele diz assim, o livro de Tiago fala muito de sabedoria. Tiago ele faz 20 perguntas no seu livro, em 5 capítulos, 20 perguntas, muito edificante para a nossa vida. O livro de Tiago é fantástico para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia, o quanto nós vamos colocar em prática. Além dele fazer pergunta, ele te dá a resposta. Então, leia o livro de Tiago nesse prisma, né, do que ele está falando, do que ele está perguntando e a resposta que ele dá para 20 perguntas que eu anotei no livro de Tiago. E Tiago 1,19 ele diz assim, sabei essas coisas, meus amados, está falando para a igreja, meus amados irmãos, todo homem, né, incluindo mulher, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Muitas vezes nós invertemos essa ordem e nós se lascamos. Né? Todo homem, principalmente o homem, né, que a mulher quer falar, ele já, né? A mulher tem esse radar, ela percebe coisas que muitas vezes nós homens não percebemos. Né? Ele diz assim, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E né, nós podemos, por que devemos controlar a nossa língua? Essa é a pergunta. Por que eu preciso controlar a minha língua? Né? Eu quero te dar 3 motivos porque você precisa controlar a sua língua. Segundo o livro de Tiago, né, para que essa transformação pessoal aconteça na minha vida e na sua vida. É algo essencial. Né? Eu tinha um esboço pronto, né, estava de férias, voltei antes da praia, e né, vim para a igreja à tarde. Deus mudou toda a palavra. Né? E eu quero falar sobre isso, porque eu sei que o Espírito Santo, né, isso você pode usar para o ano, estamos aí encerrando o ano, né, o ano que se inicia, sobre né, por que devemos controlar a nossa língua. Primeiro, a nossa língua dirige a nossa vida. Suas palavras determinam o seu futuro. Como você lida com o seu falar, aquilo que você fala, né, aquilo que você realmente declara dentro da sua casa. Cantamos essa canção. Né, precisamos viver isso, precisamos colocar em prática, né, mas a língua, ela dirige a nossa vida. E Tiago fala sobre isso, ele diz, Tiago capítulo 3, verso 1, ele diz assim, meus irmãos, não vos tornei muito de vós, mestre, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Varão é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca de cavalo, para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é nossa língua. O apóstolo Tiago, ele faz uma comparação. Né? Um cavalo, em média, pesa de 300, né? Tem uns cavalos maiores que pesam 400 até 500 quilos. E você dirige um cavalo. Eu lembro, o Espírito Santo estava aqui falando, vou te dar um exemplo.
né? Quando o meu pai veio para Curitiba, ele montou um comércio e depois um mercado. E nesse comércio, nós entregávamos compra aqui. Era muito campo. Em Colombo, nós entregava compra com uma charrete, né? E o cavalinho ali, ó, né? E eu lembro que às vezes eu ia lá no Ceasa fazer compra, ir buscar compra. E o cavalinho ali na charrete, você só segurava, né? Você dirigia ele por algo que você colocava na sua língua, né? Um cavalo de corrida, você já viu, né? Quantos aqui já foram no jockey? No Jockey Plaza você já foi, com certeza, né? Mas meu pai, quando ele era vivo, ele gostava muito de ir no jockey. Levava a minha mãe, ele gostava de estar ali, naquele lugar, um lugar muito bonito, né? E aqueles cavalos saiu, né? Um cavalo de 400 quilos, 300 quilos, era dominado por um jockey de 60 quilos. Por quê? Ele tinha algo na sua língua que poderia dirigir. Então, minha vida e a sua vida, querido, né? Nós somos dirigidos pelo nosso falar, por aquilo que falamos. Então, a importância de nós entendermos aonde nós estamos indo, aonde nós vamos chegar, se nós não controlarmos a nossa língua. Né? Essa transformação, querido, que precisamos ter é com cuidado com o nosso falar. Então, por que eu preciso controlar a minha língua? Porque a minha língua dirige a minha vida. Aonde você está indo, aonde você vai chegar, né? Aquilo que você está colhendo por aquilo que você fala. Né? Então, ele diz também, Tiago, ele fala, você já viu um navio? Eu vi que navio chega a pesar, se eu não me engano, 600 mil toneladas. Né? Ao peso do navio. Mas ele é dirigido por um pequeno leme. Então nós precisamos entender, né? Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, né? Aonde você vai chegar, aonde você está indo, pela maneira como você fala, pela maneira como você trata a sua esposa, pela maneira que você fala com os seus filhos, aonde vai dar a sua família? Aonde vai chegar a sua família? E nós lemos nesse texto, né? A palavra de Deus diz que de fora ficarão todos os mentirosos. Todos os mentirosos. A importância de eu controlar a minha língua. Não é porque a língua dirige a minha vida. Então, eu quero ter um ano próspero. Né? Eu quero ter vitória, eu quero ter conquista. Mas eu preciso saber. A minha língua, né, dirige a minha vida. Aquilo que eu falo, a direção, a minha família, a minha casa. Né, para onde nós estamos indo. Eu como profeta nessa casa, né, como pastor dessa casa, minha maneira de falar, o que eu estou falando, como eu estou tratando as pessoas, como eu estou me relacionando. Aonde nós vamos? Pare para pensar, querido. Quantas coisas nós precisamos cuidar no nosso falar. Um navio de um grande porte, como eu falei, não sei direito quantas toneladas, se é vazio, 600 mil toneladas, mais a carga. Né? E ele está lá, mas ele é dirigido por um pequeno leme. Assim o apóstolo Tiago diz, assim também a nossa língua, a nossa maneira de falar. Aquilo que você está falando, aquilo que você está declarando para 2021, né? Nós precisamos mais e mais. Segunda coisa, né? Por que eu preciso controlar a minha língua? Né? Sua língua pode destruir o que você tem. Cara, isso é muito forte. Quantas pessoas, querido, perderam famílias, perderam a salvação, perderam o ministério, perderam dinheiro por causa da sua maneira de falar. Quantos perderam emprego, porque numa discussão, numa situação, né? Quantos aí, queridos, estão morando na rua, porque numa discussão dentro da sua casa, ele destruiu. Quantas pessoas, queridos, estão desviados, se afastaram da casa de Deus, porque um pastor, um líder, falou uma palavra errada. Né? Então, eu preciso controlar a minha maneira de falar, porque eu posso destruir uma família. Eu posso destruir o meu casamento. Eu posso destruir relacionamentos que são essenciais para a minha vida. Eu posso impedir o meu relacionamento com Deus. E destruir aquilo que Deus me deu. Filhos são herança do Senhor. Nós falamos isso. Mas quantos pais destruíram a sua herança por a sua maneira de falar? Claro, eu estou falando da maneira negativa,
Mas sabemos o quantos pais que mudaram a história da sua casa quando mudaram a sua maneira de falar. Mas eu preciso controlar a minha língua, por quê? Eu posso perder coisas que eu estou construindo. Eu posso destruir coisas que eu estou construindo. E não é Deus, né? Nós precisamos entender isso. O livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos. Então, olha o que diz Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Você já viu, querido, que às vezes um relaxado, fumou e jogou o cigarro pela janela do carro? Não é você, porque você é crente, não fuma, né? E botou fogo numa floresta. Quantas desgraças aconteceu por causa disso? Acidentes. Quantas coisas que nós destruímos por causa da nossa maneira de falar. Podemos perder a nossa salvação por causa da nossa maneira de falar. Quantos blasfemaram contra Deus? Né? Eu falei na primeira mensagem sobre gratidão. 1 Coríntios 10 fala que muitos, né? Se eu não me engano, 32 mil pessoas caíram no deserto porque murmuraram contra Deus. Ficaram prostrados no deserto, não entraram na terra prometida. Essa geração perversa não vai entrar na terra por causa da sua maneira de falar. Perderam a comunhão com Deus. Perderam o relacionamento com Deus. Perderam, né, a terra prometida de ser um instrumento de Deus. Mas Josué e Caleb não. Eles mudaram a sua maneira de falar. Eles entraram numa terra prometida. Porque se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar essas pessoas aí como se devora um pão. Presta atenção nisso, querido. Suas palavras pode botar a perder seu futuro, seu casamento, sua vida financeira, seu ministério. Por que que nós precisamos controlar a nossa língua? Porque podemos perder a nossa salvação. Podemos perder a bênção, os milagres, tantas coisas boas que Deus nos proporciona. Então, ele diz, vede como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Esse negocinho pequenininho assim. Uns têm os maiores, outros têm menor, mas é esse negócio, né? E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Cara, é muito sério. Você pode analisar, talvez eu e você já perdemos relacionamento. Perdemos pessoas, perdemos amigos, porque falamos coisas que não deveria ter falado. Eu falei de um feedback? Sim, nós precisamos ouvir. Mas quantas pessoas, querido, não querem vir na igreja? Porque ela se frustrou com a igreja, e ela fala mal de um pastor, ela fala mal isso, aquilo. Ela está errada, ela aponta, e eu não quero saber de igreja. Eu não quero ir na igreja. Porque eu vejo tantas coisas erradas, tanta situação, e às vezes você não ouve tudo que você precisa ouvir. E essa pessoa vai para o inferno por causa de você. Porque você está falando mal da igreja, falando mal de líder, falando mal disso, você está sendo usado pelo diabo. E botando a perder muitas coisas. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso controlar o meu falar. Né? Às vezes, né, o sanguíneo, quantos sanguíneos tem aqui? Né? Eu sou sanguíneo hemorrágico. Né? O quanto eu preciso cuidar do meu falar. Né? Às vezes nós ofendemos pessoas, isso, aquilo. Quantos aqui, né, já brigou no trânsito? Levante a mão. Não precisa levantar a mão, né? Vou te denunciar. Mas já parou para pensar, cara, e lá atrás do carro está escrito assim, Deus é fiel. Aí o cara fala assim, eu nunca mais vou numa igreja. Comunidade alcance, restaurando família. Desse jeito. Não é verdade, irmão? Você destruiu a fé do cara. Você destruiu a salvação do cara. Porque lá no teu carro, Deus me deu esse carro. Deus me deu. E você fecha o irmão, toca em cima da moto do irmão. Deus te deu? Foi o diabo que te deu isso. Não pode. Que está matando, está usando para destruir. Então, querido, nós precisamos de uma transformação na nossa maneira de falar, na nossa língua. E ontem o Espírito Santo foi muito claro, eu quero que você termine com essa mensagem. Né? Então, você pode destruir coisas, querido.
né? O primeiro amor, relacionamento de família, de casal, né? Eu sempre falo uma frase para a Viviane: amor, você é linda de dar nojo, né? Edifica a minha casa, abençoa a minha casa. Mas, Natan, nunca fale frases depressivas para sua filha. Hoje é um dia profético para sua casa, para sua família. Abençoe ela, né? Você foi consagrado ao Senhor, você vai ser um instrumento de Deus nessa terra, você vai dar muita alegria nessa casa. Fale palavra de bênção e nunca de maldição. Não que não precisamos corrigir, mas algo profético para você, cara. Mude a sua geração. Sua filha vai ter o que você não teve. Sua filha vai ter. Amém? Porque hoje nós consagramos, declaramos ela que ela será um instrumento de Deus nessa terra. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos muito disso. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Quanto nós precisamos cuidar do nosso falar. Quantos estão vivendo tempos difíceis porque falou algo que não deveria ser falado. Destruiu, acabou, né, com a sua vida. Então, a Bíblia Mensagem diz assim: vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muitas desgraças. Palavra de Deus. Provérbios, Salomão. Vigie sua língua, guarde, né, muito. Eu li uma história dos esquimós, que ele diz, e quando eles querem matar um lobo selvagem, eles pegam um punhal, e é um punhal que tem duas lâminas bem afiadas, e eles matam um coelho, né, e colocam naquela lâmina, e enterram aquele cabo no gelo, e fica o sangue daquele coelho, e o lobo vem, sente o cheiro daquele sangue, e ele começa a lamber aquele coelho, e ali está a lâmina daquele punhal, e ele começa a lamber aquele punhal, começa a lamber, e aquele sangue da língua dele começa a misturar com aquela fome, ele começa a lamber, e ele não sabe que ele mesmo está se matando. E ele morre ali por causa daquela língua, lembrando aquela lâmina. E é assim que ele faz para caçar o lobo. E é assim que o diabo faz comigo e com você. Ele mata, ele destrói através da maneira como nós falamos. E nós destruímos muitas coisas boas com o nosso falar. Então nós precisamos entender que às vezes nós estamos matando o ministério. Nós estamos matando a nossa família. Nós estamos matando as nossas finanças. Nós estamos matando o relacionamento. Porque nós falamos coisas que não devemos falar. Destruindo coisas importantes na nossa vida. Você já parou para pensar quantos arrependimentos por palavra que eu não deveria ter falado? Não deveria ter falado. Terceiro motivo. Nossa língua mostra quem somos. Nossa identidade é revelada com a nossa maneira de falar. A Bíblia diz que quando os fariseus estavam com os discípulos de Jesus e eles viram, aqueles discípulos falando, eles falaram, não, realmente eles andaram com Jesus, porque a sua maneira de falar denuncia. A nossa maneira de falar realmente revela quem somos. Dentro da sua casa, lá na sua empresa, né? A maneira como você fala, as pessoas, esse é crente? Fala palavrão, fala coisa, né? Então, são coisas que às vezes a gente precisa entender. Olha o que Tiago está falando, o livro de Tiago é fantástico, irmão, para o nosso dia a dia, para nós aprendermos. Ele diz assim, Tiago 3, 9 a 12, diz assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Essa é uma pergunta de Tiago. Está lá o ponto de interrogação. Né? Pode, né? O mesmo lugar, água doce e amargo? Acaso, meus irmãos, pode figueira produzir azeitona ou videira figos? Tampouco fonte de água doce, fonte de água salgada, pode dar água doce? Tiago está falando, olha, você é crente. Pode uma figueira gerar azeitona? O que nós estamos revelando com o nosso falar? O que determina as minhas palavras lá e fora? Eu vivo o que eu prego? Eu pratico o que eu prego?
Pode, querido, um crente falar palavrão? Xingar, amaldiçoar? Cara, eu estou aqui levantando a mão, abençoando Deus, adorando a Deus, e eu estou falando mal do irmão, criticando isso, aquilo, irando, no trânsito, onde eu estiver. E se Jesus voltar bem naquela hora que você está no trânsito xingando o irmão, endemoniado, desgraçado, vai para o inferno. Aí você vai junto com ele. As suas palavras, querido, revelam quem você é. Os seus filhos vão amar a Deus por aquilo que você fala dentro da sua casa. Os seus filhos vão se apaixonar por Deus por aquilo que você libera dentro da sua casa. Sua identidade, o quanto você ama Deus, o quanto você é apaixonado por Deus, é as suas palavras dentro da sua casa. Cara, eu quero esse Deus. Eu quero ir para a igreja, mas você fica falando mal da igreja, fica falando mal de liderança, fica falando mal, os seus filhos vão querer a igreja. Você está destruindo, você está liberando algo, bênção ou maldição. Irmão, muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas. Peraí, eu preciso cuidar da minha língua, do meu falar. Porque se eu continuar desse jeito, e eu não tenho identidade, como diz a palavra de Deus, uma noiva adornada que Jesus vai vir buscar. Sua igreja. Pode, da mesma fonte, jorrar água doce e águas amargas. Pode, da mesma boca, bem dizer a Deus, adorar a Deus e amaldiçoar meu irmão? Pode. Irmão, isso não é procedente para os santos. Nós precisamos, querido, cuidar que muitas vezes nós estamos colhendo os frutos das nossas palavras, daquilo que nós liberamos, daquilo que nós falamos. Será que lá na sua empresa você está sendo revelado como um cristão? As pessoas te conhecem pela sua maneira de falar? Eu não estou falando para você ser crente chato. Mas não ser um crente amigo secreto. Amigo secreto não, agente secreto. É Natal, não é verdade? Mas eu preciso cuidar, eu preciso falar. Né? A maneira como você fala, querido, revela quem você é. Quantas pessoas, cara, não querem você lá no seu trabalho, na sua equipe. Porque você vive resmungando, vive falando, vive criticando, vive isso e aquilo. Nós precisamos entrar em 2021. Falei, cara, eu preciso cuidar da minha língua. Eu preciso controlar aquilo que eu falo. Eu preciso cuidar dos meus relacionamentos. Porque às vezes eu estou destruindo. Pessoas que Deus colocou do meu lado, pessoas que colocou na minha casa, no meu trabalho, na minha empresa. Eu estou agindo de uma maneira, querido, que identifica realmente, cara, eu não quero ser crente igual esse cara. Eu não quero ir para a igreja para falar o que esse cara fala. Eu não quero ser essa pessoa, porque o que ele fala denuncia quem ele é. E muitas pessoas não vão vir para a igreja por causa do seu mau testemunho. Por ouvir falar, você criticar, você falar mal. E muitas pessoas, queridos, estão no deserto, porque não controlaram a sua maneira de falar. Eu quero encerrar. Como posso controlar a minha língua? Vou te dar 4 princípios importantes. Primeiro, pense antes de falar. Pense antes de falar. Pense. Às vezes, querido, nós recebemos uma notícia, né, mas não sabemos o contexto. Você viu o irmão, você viu o que aconteceu com fulano, e você fica, sabe, falando coisa, e você não sabe o que aconteceu. Mas você tem que ser a Rede Globo, né? Não é pânico, é isso, aquilo, você gosta de notícia ruim. Nós precisamos pensar antes de falar. Provérbios 16, 23, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, um homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Quando você fala com certeza, você fala realmente com autoridade. Né? Ah, eu não sei, cala a boca. Cala a boca. Você não sabe da história, não sabe de tudo. Não, mas eu ouvi falar, me falaram isso. Você sabe de toda a história? E aí você começa a falar tanta coisa, assim, foi fulana que falou. Ah, não dá crédito. Porque ela vive falando coisa. Ela vive criticando, vive isso, vive aquilo. Mas o texto diz, o homem sábio pensa antes de falar. A Bíblia está falando. Você pensa antes de falar? Amigão, quanto nós precisamos realmente ser disciplinados pelo Espírito Santo. Pense antes de falar. Por isso aquele que diz convence mais. Será mesmo que eu preciso falar isso?
Será que eu preciso falar isso? Às vezes eu recebo algumas coisas que, cara, vou guardar para mim. Eu não sei de toda a história. Eu não sei de todo o contexto. Será que eu preciso vencer todas as discussões? Maridão, fecha a boca. Cala a tua boca. Você não precisa vencer todas as discussões. Seja sábio. Uma hora certa de falar. Uma hora certa para falar. Uma hora certa isso aqui. Por que sempre tem discussão dentro de casa? Porque falta sabedoria. Peraí. Vou deixar acalmar, baixar a poeira. Nós vamos sentar como gente, como crente, como aqueles que vão para o céu. Nós vamos conversar como gente. É ou não é, irmão? Então, pense antes de falar. Uma frase que eu li que diz assim: quando você for pedir ajuda, não busque opinião. Busque experiência. Opinião, todo mundo tem. Experiência, só quem viveu. Todo mundo vai dar uma opinião de sua situação. Não é verdade, irmão? O que você acha? Ah, eu não. Eu tinha rachado no meio. Eu tinha feito isso. Cara, eu quero, né, um homem que nos abençoou muito, o pastor Francisco, que partiu. Puder repetir a história desse homem, poder, né, levar à frente tudo aquilo que ele depositou na minha vida. As palavras de sabedoria, como ele lidava com a situação, como ele agia, né, ele vivia isso. Então, as experiências dele. Né? Ah, a pessoa falou isso, aquilo. Sentava com o pastor Francisco. Cara, eu convivi com isso na África. Pastor Luciano, né, convencendo um casal de missionário, conversando. Mas assim, a manhã inteira eu estava ali, ele conversando. E o pastor Luciano argumentando alguma coisa para esse missionário e tal. O pastor Luciano já não tinha mais o que falar. Aí o pastor Francisco, saiu o Luciano, sentou o pastor Francisco. Meia hora. Estou comprando a passagem amanhã, Francisco, estou voltando para o Brasil. Então, muitas vezes que nós vamos atrás de opinião, nós vamos atrás da mídia, nessa situação, e, né, cara, nós precisamos cuidar, né, e pensar antes de falar. Eu quero ouvir pessoas que têm experiência. Né? Amigão, ouve os seus pais, ouve as pessoas mais velhas. Ouve aquele que tem experiência, não opinião do mundo, de uma cultura distorcida que nós estamos vivendo como igreja. Né? Tem um monte de besteira sendo falado na internet. O cara nem saiu da fralda de crente, está lá falando um monte de besteira. Que não tem inferno, que você pode estar no pecado, que você vai ser salvo. Cara, escuta aqueles que têm experiência. Aqueles que são realmente maduros na fé. Pare de ouvir essas besteiras na internet. De um cara que se converteu, saiu do mundo, saiu dos palcos de show e hoje está num púlpito falando besteira. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos pensar antes de falar. Nós precisamos de um evangelho da palavra, dos princípios de Deus. E muitas vezes você ouve besteira na internet e sai falando, não, o inferno não existe. Não, você vai ver quando você chegar lá. Então nós precisamos, querido, cuidar naquilo que você está ouvindo, as besteiras de uns crentes que se converteu ontem e está falando um monte de besteira na internet. O que adianta, irmão, você ter um monte de pastor na internet e não ter um pastor ao vivo? Não ter um homem que fale na sua vida? Um homem que realmente chama você de cara isso, a Bíblia diz isso. 10 pastores para ouvir o que você quer ouvir. Mas você precisa ouvir o que você precisa ouvir. Amém? Estou saindo do contexto, mas é o Espírito Santo. Segunda, sempre fale a verdade. Irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos falar a verdade, né? Provérbios 24, 26. A resposta sincera é o sinal de uma amizade verdadeira. Na verdade, quem quer ter amigo de verdade? Né? Nós precisamos falar a verdade. Né? Como eu falei, o feedback, cara, estou achando isso, você precisa disso. Né? Mas você fala, não fale da pessoa, irmão. Fale para a pessoa. Não seja agente do diabo. Fale a verdade para a pessoa, não fale mal da pessoa. Quantos estão tropeçando, caindo nisso? Então, sempre fala a verdade. Terceiro, fale a verdade com ternura, com amor. Ternura é, né, uma palavra que eu coloquei aqui e falei, Deus, pensa como eu preciso ser como é que é a frase, não vou dizer assim. Carinhoso, amoroso, romântico. Amém? Né?
Fala a verdade com ternura. Provérbios 12, 18. A palavra do falador fere como as pontas da espada. O tagarelo, o fofoqueiro, o crítico, fere, né, como a ponta da espada. Mas a palavra do sábio pode curar. Querido, senta com seus filhos. As suas palavras vão curar seus filhos. Vão curar, senta com pessoas, com homens maduros, com pessoas que têm experiência. Vão curar sua alma, vão curar suas feridas. Amém? Provérbios 12, 22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de graça, né? Detesta os mentirosos. Pensa isso, querido. Deus odeia, abomina a mentira. Porque, né? Quem que é o pai da mentira? Você quer ele para você? Né? Mas Deus ama. Mas a palavra do sábio porém ama os que dizem a verdade. Quando você tropeça na língua, dificilmente você recupera dessa queda. Não é verdade, irmão? É um negócio que faz um estrago, uma coisa. E para encerrar, quarta coisa, como eu posso cuidar, né, da minha maneira de falar? Peça ajuda a Deus. É impossível, querido. Nós vivemos, a Bíblia diz, Tiago ele diz assim, a língua, porém, ele diz, porém, nenhum homem é capaz de domar. Ele está falando. Ele já deu a dica. Né? Não seja orgulhoso. Reconheça. Precisamos ter arrependimento. Precisamos colocar, né, a nossa cara no pó e dizer, Deus, eu preciso cuidar da minha maneira de falar. Ele diz, a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Se você morder a tua língua, você é capaz de morrer. Tiago está falando. Nós precisamos, querido, como Davi, ele diz no Salmo 143, 141, verso 3, diz assim, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi fala nisso. Cara, Davi, mano. Um homem segundo o coração de Deus. Falou, Deus, orar, clamar, pedir, Deus, põe guarda. Né? É como você está numa prisão, os guardas estão ali, você não pode sair. Assim são suas palavras. Deus me ajude. Eu preciso, Deus, cuidar com a minha maneira de falar. Davi, irmão, escreve nesse salmo. Põe guarda, né? Põe ali, tiraram. Tá bom, pode deixar. Põe guarda, Senhor, a minha língua, né? E vigia a porta dos meus lábios. Essa é uma oração de Davi. Um homem que Deus falou, achei Davi. Um homem segundo o meu coração, que cumprirá todos os meus propósitos. Mas ele diz, porque isso, querido, tem que vir da minha parte e da sua parte. Reconhecemos que nós não domamos a nossa língua. Né? Um dos frutos do Espírito é domínio próprio, mansidão. Domínio próprio. É fruto do Espírito, não é da nossa carne, nosso do dia a dia. Eu preciso, talvez é a área que eu mais preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. É que o Espírito Santo desenvolva isso. O Espírito Santo me ajude em domínio próprio. No falar, no comunicar. Por quê? Se eu não cuidar da minha língua, o texto diz, né, vai arder no inferno. Jesus vai voltar amanhã. De fora vão ficar os mentirosos. Aquele que não guarda a sua língua, aquele que não cuida da sua casa, aquele que não, né, estabelece um lugar de santidade na sua família, cuida com a sua maneira de falar. Quantos querem ir para o céu? Dá glória a Deus. Sabe, querido, Davi, ele ora. E nós precisamos entender uma coisa. E eu quero terminar com isso. Uma observação importante. Né? O grande problema, na verdade, não é a nossa boca ou língua. O problema é o nosso coração. E Jesus falou isso. Deixou isso para mim e para você. Em Mateus, capítulo 15. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando. Jesus fala, em Mateus, capítulo 15, verso 18. Ele diz assim, mas o que sai da boca vem do coração. Quem está falando isso? O Mestre, Jesus. Olhe para as palavras de Jesus.
Olha como ele lidava com situações de mesmo de injustiça, do que falavam, do que diziam sobre ele, os seus discípulos. Ele diz: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. O que contamina o homem? O que que vem do seu coração. Porque o coração procede de maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Quantos, queridos, estão blasfemando contra Deus? Porque o coração se feriu na jornada, na caminhada. Quantos não querem olhar Deus como pai? Não, eu não vejo Deus como pai, porque o meu pai não foi pai. Porque foi um carrasco. Porque deixou seu filho, abandonou seu filho. Quantas pessoas, querido? Porque o pai feriu o coração dos filhos, ele não consegue ver Deus como pai. Porque sua maneira de falar, aquilo que estava no coração, e muitas coisas, vou dizer, mas Deus é um Deus que purifica o meu e o seu coração. Ele diz, né? Adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, são essas coisas que contaminam o homem. Mas não sai da minha boca, já está no meu coração. Quantas pessoas estão amarguradas, se feriram e deixou essa ferida magoar, e hoje estão liberando coisas terríveis, falando mal de igreja, falando mal da família, falando mal disso, falando mal de Deus. Sabe, querido, o que nós precisamos é cuidar do nosso coração. Estou ferido, estou magoado, senta, vamos colocar em ordem a nossa casa. Jesus volta amanhã, e eu preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar da minha família. Eu preciso transformar a minha maneira de falar. Eu preciso deixar Deus transformar meu coração. Por quê, querido? Talvez você critica, você fala mal, você isso, aquilo. Não é, é o coração que você precisa deixar Deus transformar, mudar o seu coração. Porque é que sai daqui que contamina o homem. Vem, nasce aqui dentro, essas coisas. Querido. Nós vamos entrar no novo ano. Que Deus te abençoe o ano próximo de muita paz. A paz tem que estar dentro do meu coração. Não adianta da boca para fora. Vamos ter um ano próspero. Então vamos cuidar daquilo que nós vamos falar dentro da nossa casa. Eu quero terminar Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Quantos querem isso para a sua vida? Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observarei. Nós queremos isso para a sua vida. Nós precisamos, hoje, entregar o nosso coração para Deus. Feche teus olhos. Medite nessa palavra.